neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O amor divino é como a flor. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, faz da vida um doce lar. Nossa vida abençoando, nossa luta encorajando, nossa carga aliviando, faz da terra um bom lugar. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, eleva teu além. Os anjos vigiando, lá dos altos céus olhando, os fiéis assim guardando, ampla glória eles têm, se derramam alegria, espalham todo bem. Seu amor é como a flor, faz da vida um doce lar. Seu amor é como a flor, faz da terra um bom lugar. Para tudo existe uma lei. Ouvintes, a soberania de Deus, a sua onisciência, onipresença e onipotência é que permite a crença, a fé na predestinação e na eleição. Sendo soberano, sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele então pôde predestinar e eleger desde antes da fundação do mundo. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 9, faz menção disto, que é em relação a Jacó e Esaú. O maior servirá ao menor.
Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. O apóstolo continua perguntando: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Responde: não, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus é soberano, é onisciente, onipresente, onipotente, e por isso pôde amar a Jacó e aborrecer a Esaú, mesmo antes de qualquer um deles fazer mal ou bem. Vejam, o apóstolo São Paulo continua dizendo: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, Deus compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Agora, quem resiste à sua vontade? Você, como cidadão, vivendo num mundo democrático, tem livre-arbítrio e capacidade de escolha e pode eleger a sua maneira de viver. Pode eleger a sua companheira, o seu companheiro. Ninguém tem nada com isto se um homem quer viver com uma mulher, se uma mulher quer viver com um homem. Não há lei que o impede. Mas, por outro lado, para tudo há uma lei. Ora, se o homem, como cidadão, goza desse livre-arbítrio, e Deus, então, sendo Deus infinito, raro, místico, sobrenatural, soberano, onisciente, onipresente, onipotente, quem pode julgar a sua vontade? Quem pode julgar a Deus porque amou a Jacó, um trapaceiro, que já nasceu fazendo trapaça, desde o ventre, agarrado no pé do seu irmão? Amar a Jacó e aborrecer a Esaú. Quem pode censurar a Deus? Agora vamos pensar que o homem tem direito e tem livre-arbítrio, mas para tudo há uma lei, e em tudo há uma lei operando. Mesmo para o bem, mesmo para o mal. Existe uma lei operando em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Disse São Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 7, verso 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porém, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, haviam ali duas leis operando. A lei de Deus no homem interior, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Então, duas leis operando no mesmo corpo. Diz o São Paulo que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?
Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Por isto o profeta desta era vem falando daquela grande transformação que os eleitos, os predestinados, não os melhores, não os bonzinhos, não os moralistas legalistas. Aquela transformação não vem para os legalistas. Desde que se precisa de uma transformação, é porque está numa imperfeição. A perfeição só vem através da transformação. E se depende de uma transformação, é porque está numa imperfeição. Havia uma lei de fé no coração de Abraão. Mas ele foi transformado, para então ser perfeito. E diz o profeta que isto não pode acontecer com estes membros nossos, com este corpo, por causa do pecado. Isto combinando perfeitamente com a carta de São Paulo, de sua própria experiência, aos Romanos capítulo 7. Na verdade, você pode continuar no capítulo 8 e verá que quando a lei do Espírito vence no interior do homem, vindo de dentro para fora, isto não atua através de um legalismo, de uma força moral religiosa, de princípios como Caifás tinha, como Anás, os sacerdotes, mas sim uma lei da predestinação, da eleição que Maria Madalena tinha, que o ladrão crucificado do lado direito tinha em si. Eles não tinham princípio moral. Eles não eram nem mesmo pessoas que podiam ser agentes morais. Não. Eles estavam completamente fora, marginalizados, mas carregavam em si a predestinação. A eleição, que é desde antes da fundação do mundo, pela onisciência, onipresença, onipotência, soberania de Deus. Mas para tudo há uma lei. Em tudo está operando a lei, para o pecado ou para a vida fluida do Espírito Santo. Você vê, existe uma lei no pássaro. O pássaro pode abrir suas asas e ganhar o espaço. O que um homem não pode fazer, a menos que entre numa força motriz, num avião. O que o peixe não pode fazer, a beija-flor faz. O pássaro preto faz. O urubu faz, a águia faz. Ganha o espaço. Dentro de seus limites, há uma lei para cada um deles. Um limite para cada um deles. A águia vai mais alto do que todos eles, do que o próprio falcão, do que o próprio urubu. Todos estão dentro de um limite, operando dentro de uma lei. Agora o peixe tem uma lei dentro de si. E ai do homem lá no lugar do peixe. Ai do urubu, ai da águia no lugar do peixe. Lá no profundo da água, do rio, do mar, há uma lei ali dentro dele que lhe permite viver ali. Você vê que quando alguém quisesse aveia, tinha que ir procurar na tribo a quem foi destinado plantar aveia. Quem quisesse trigo deveria procurar trigo naquela tribo a quem foi destinado plantar trigo. Quem sabe as Escrituras sabem perfeitamente do que eu estou falando. Agora veja, tudo era uma lei, plantar aveia, plantar trigo e outras coisas diversas. Há uma lei para manter o peixe dentro d'água e uma lei que não o permite viver fora d'água. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria?
Mas há uma lei que não permite o pássaro viver no fundo d'água onde o peixe vive. Então aí está a compensação. O peixe diz para o pássaro: eu ganho as profundezas d'água, eu posso conhecer as ervas marinhas. O pássaro disse: eu posso conhecer o céu azul, eu posso respirar do alto da montanha. Mas um faz uma coisa que o outro não pode fazer. Agora, como Deus ama variedades, Ele ama montanhas, planícies, planaltos. Você já pensou se a terra tivesse somente planícies, planaltos, estradas retas, planas? Mas há beleza na terra. Deus ama ver variedade nos homens, temperamentos diversos. Falta uma coisa num, mas ele encontra no outro. E numa casa você vê que cada filho tem uma natureza. E você encara todos como um bom pai, com amor, como uma boa mãe, com amor. E eles dizem que os dedos das mãos não são iguais. Agora, é sua mão? É seu corpo? É membro do seu corpo ou não é? Agora, porque não somos iguais, não somos filhos? Aí está onde muitos estão tropeçando. Deus me permitiu ir a certas profundezas que determinados pássaros não podem ir. Deus me permite a ir a certa altura que determinados peixinhos que têm uma luzinha no focinho não podem ir. Porque ele só conhece profundidade. Ele é um pequeno mestre. Mas só de profundidades do mar. Se ele sair para fora, ali para a altura ele explode. Mas Deus ama estas coisas. Deus gosta de ver esse cenário, porque Ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele pode ver todos os planetas, Ele pode ver todos os astros, Ele pode chamar as estrelas pelos nomes, e não pode ver sua dor, não pode conhecer sua alma. Ele não sabe quem é você? Ele conhece a todos, Ele vê o movimento do mundo, do universo. Num só tempo, Ele aprecia todas as coisas. Ele aprecia aquela rebanada do peixe grande, catando o peixe pequeno para se alimentar lá na água. Isto é lei, isto é ecologia. Ali o jacaré comendo a piranha. Isto é lei, isto é o equilíbrio da ecologia, da natureza. Isso é Deus. Isso é Deus na igreja. Um mais forte, outro mais fraco. Paulo fala isto na sua própria carta aos Romanos. Ele diz: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porquanto cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para edificação. Romanos capítulo 15. Qual é a lei que nos levará no rapto? É a condição própria? É porque sou melhor do que os outros? Dentro do meu campo não há ninguém melhor do que eu. Dentro do seu campo não há ninguém melhor do que você. Dentro de sua cozinha, dentro do seu ofício, dentro de sua profissão, seja perfeito naquilo. Oh, como isto nos faz ver Deus de todas as formas, porque Deus nos vê também de todas as formas. Como nós podemos olhar para um Deus dessa natureza? Sim. Veja aqui, se uma onça matar um homem, ela não vai para a cadeia. Mas se um homem matar uma onça, o que acontece? Ele vai responder um processo. A onça é um animal irracional. O homem é um animal racional. Há uma lei para ele. Quem vai prender uma onça porque matou um veado? Ninguém, mas um homem não pode matar o outro. Ele vai para a cadeia. Um bicho pode matar o outro. Não há lei para repreendê-lo nesse sentido. Há uma lei operando. Há uma lei que o leva a viver daquilo, de suas vítimas. Mas veja só, há uma lei que opera. Há uma lei que está operando para levantar um povo no poder da transformação, no poder do Espírito Santo, no poder de Deus.
Como explicar essa lei? Quem pode explicar as leis? Quem pode? Explique a eletricidade. Pode explicar a lei de voar? Pode explicar a lei mecânica do automóvel? Quem pode explicar a lei que levantou Elias nas alturas como um verdadeiro astronauta? Quem pode explicar qual foi a lei que antes disso levou Enoque, trasladou Enoque sem provar a morte? Quem pode explicar a lei que levantou Jesus e os discípulos olhando até que ele fosse encoberto por uma nuvem? Quem pode explicar essa lei que chamou Lázaro do túmulo? Quem pode explicar a lei que vai ressuscitar os mortos? De Apocalipse, capítulo 21. Quem pode explicar esta lei da transformação, da transladação, de subir? É somente crer. Somente crer neste amor sem igual. Não há outro meio. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou ao seu filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê neste amor sem igual. Agora a soberania de Deus predestina o homem para crer, somente crer. Como explicar a vinda de um profeta nesta era? Eu não posso fazê-lo. Eu não tento fazê-lo. Eu creio que Deus enviou o profeta Elias para nos preparar desta maneira simples, através da mensagem que você está ouvindo, toda inspirada em sua mensagem. No mesmo espírito dele, eu vos anuncio a sua mensagem. É somente crer. Tudo é possível, somente crer. Quando você crê em coisas maiores, o câncer fica menor. Quando você crê em coisas maiores, a diabetes fica pequenininha. O reumatismo fica pequeno. A chaga no coração vira uma coisa minúscula. Deixa de ser esse gigante te afrontando. A própria morte desaparece e você grita: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. O aguilhão da morte foi quebrado, o pecado, e graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é lei, é Deus operando no seu coração para crer no profeta de Deus, na mensagem que nos levará à transformação. Não a sermos melhores pássaros raros, não, mas sermos transformados pelo poder da palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta lei, a lei da fé, da predestinação, da eleição, da soberania. Em nome de Jesus. Amém. Somente crer, somente
fiel.